Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Elaque e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeconias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus e demoliu o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu soberjamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale, na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies, também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saiu à guerra em tropas, de acordo com a contagem feita pela mão de Joel, o escriba, e de Maazéias, o soberano, debaixo das mãos de Hananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era de 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército de 307.500 que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo exército escudos e lanças e elmos e couraças e arcas e fundas para tirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Porém, havendo se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição. Porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar de incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa. E o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E sendo leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, esteve sobre a casa do rei, jogando o povo da terra. Olha o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: ele é um leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, pode se colocar em pé. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos carentes do Teu Espírito, Pai. É um momento tão importante da palavra, Pai, e que o Senhor fale conforme o Teu desejo e a Tua vontade, meu Deus, que o Senhor esteja me direcionando nessa palavra, e que somente o Teu nome santo seja louvado, engrandecido, glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
Porque o honrado se tornou desonrado. Por que aquele que começou tão bem terminou tão mal? Por que um homem... Obrigado, meu amor. Não tem água no bebedouro. Por que um homem que prosperou no final da sua vida morreu leproso? A princípio, Uzias fez aquilo que era da vontade de Deus, e ele buscou a Deus, e Deus o visitou de forma relevante. Diz o versículo 5 que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas, amados, nós vemos uma tragicidade na vida desse homem, e ao invés de encerrar os seus dias com um bom legado, com uma boa história, terminou de forma triste. E obviamente que esse não era o desejo de Deus para ele, e esse não é o desejo de Deus para ninguém, porque o desejo de Deus é honrar o homem, o desejo de Deus é abençoar o homem, o desejo de Deus é curar o homem. É claro que essa vida é curta, essa vida é limitada, e até mesmo os próprios servos de Deus são acometidos de tantas e tantas coisas. Por exemplo, ontem nós tivemos um velório de uma mulher que foi acometida por um câncer, e lutou veementemente contra o câncer, mas faleceu, foi, entre aspas, vencida pela doença, mas era uma serva de Deus, era uma serva de Deus. E ontem nós estávamos lá fazendo um culto fúnebre de uma mulher, serva de Deus, que foi acometida de um câncer e que infelizmente faleceu. Todo mundo está sujeito a isso. As enfermidades fazem parte da vida, até porque a vida é breve, é 70, é 80, é 90, quase 100, igual a Elizabeth, mas chegou um momento que a Elizabeth foi, e agora não tem nem mais como brincar, com isso, porque a vida humana é limitada. Mas nós vemos aqui, amados, o caso de um homem, de um rei, que começou tão bem, e sinceramente eu lembro esse capítulo 26 aqui, de 2 Crônicas, eu fico muito empolgado até o versículo 15, onde nós vemos a visitação e a maneira que ele foi abençoado. Mas de repente, dos versículos 16 ao 23, uma história triste de alguém que ficou leproso e infelizmente morreu leproso, morreu nesse estado. Agora eu estava pensando, por que Uzias morreu leproso? Se ele tivesse arrependido, será que Deus não haveria de curá-lo? Se ele confessasse os seus pecados, de repente Deus poderia curá-lo? Não sei. Só sei que ele foi acometido de lepra, e diz o texto que ele morreu leproso, morreu com esse fim. Eu penso que tudo que está relatado na Bíblia é para exemplo. O próprio apóstolo Paulo declarou isso,
que a palavra de Deus, tudo que aconteceu, né, em questão de história, é para o nosso benefício, são lições para nós. Ao olharmos para tudo que aconteceu na vida de Jó, ele foi se superando, ele foi vencendo aquelas batalhas, ele teve momentos críticos, mas ele não tinha um livro de Jó para lhe ser exemplo, para lhe trazer algum consolo, alguma lição. Nós já temos o exemplo de superação de Jó, que pode servir como lição para nós. E também nós temos aqui esse caso do rei Uzias, que morreu depois. Mas por que o honrado se tornou desonrado? Diferente do rei Davi, que teve lá os seus altos e baixos, errou de forma gritante, de forma terrível. Mas o texto lá de 1 Crônicas 29 diz que Davi morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória. Por que Davi morreu velho, honrado por Deus? E de repente Uzias morreu leproso. Por quê? Morreu com uma doença. Talvez não fosse acometido por essa doença se a sua história fosse diferente. Mas o que levou bem rápido Uzias a ficar leproso? Em primeiro lugar, foi tomado pelo orgulho. Uma das coisas que nós precisamos lutar nas nossas vidas é contra o orgulho mau. Porque existe um orgulho bom. Por exemplo, eu ter orgulho do meu filho passar, num curso. Esse é um orgulho bom. Agora, o orgulho mau tem a ver com as vaidades, com a arrogância, com a altivez de espírito, com a prepotência, com a dura cerviz, com aquela questão da pessoa que é confrontada e não recebe o confronto. Gente, talvez ele envaidecido, tomado pelo seu orgulho, sem humildade no seu coração, aí foi o princípio da sua derrota. Foi o princípio. Porque, amados, Provérbios 3,34 diz, acerca disso, que haverá um tratamento aos orgulhosos. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16,18 diz lá que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Olha a gravidade de tudo isso. Quem será honrado por Deus? É aquele que tiver humildade no coração. Por que Davi foi honrado por Deus? Porque Davi o tempo todo foi humilde, jamais foi vencido pelo orgulho e pela soberba. Muito pelo contrário, no começo ali, quando Davi ainda era jovem, ele se considerava um cãozinho, diante de Deus, diante dos homens. Ao contrário daquele vaidoso soldado filisteu chamado Golias, que falou assim, quando estava ali na guerra com Davi, prestes a ser morto. Olha bem, vejam bem, Golias falou assim para Davi: porventura sou eu um cão, para que venha contra mim com varas e paus? Ali nós já vemos um orgulho na vida de Golias, e Deus resiste aos soberbos, e ele foi derrotado. Mas quando ele se considerou como um cão ali, Davi, Deus o exaltou.
Mefibosete se considerou como um cão. Quem sou eu para se preocupar comigo, praticamente um peso morto, um cão, né? E ele sentou na mesa do rei, que tinha humildade. Davi orou assim lá no Salmo 19, no verso 13: também na soberba livra o teu servo, guarda o teu servo, e assim ficarei limpo e livre de grande transgressão. O apóstolo Paulo não precisa nem falar acerca da humildade de Paulo. Se considerou o mínimo de todos os santos, o menor dos apóstolos, um miserável homem e o principal pecador. E é por isso que Deus o honrou e foi o maior escritor do Novo Testamento. E olha o final dele, decapitado, né? Mas recebeu uma coroa de glória para aquilo que ele almejava, né? Esse era o prêmio, a recompensa de um verdadeiro e genuíno servo de Deus. Mas a casa aqui, gente, ele foi tomado pelo orgulho. E em segundo lugar, com esse orgulho, ele quis fazer aquilo que não lhe competia. De tão envaidecido que ele ficou, esse é um grande perigo. A pessoa vai crescendo, 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 atingindo patamares, de repente ela se acha, fica importante, a coisa sobe na cabeça, e é nisso que reside o perigo, porque diz o texto aqui: porém, havendo se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Ele não tinha esse chamado, porque esse era o chamado sacerdotal, e Uzias era rei, não era sacerdote. E aí Azarias, com mais 80 sacerdotes, homens valentes, foram repreendê-lo, confrontá-lo. E gente, se tem uma coisa que nós precisamos receber da parte de Deus, para que nós possamos ser curados de muitos males, é o confronto. É o confronto da palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus serve para nos confrontar. Eu estava ouvindo uma pregação hoje do pastor Hernandes Santos, uma palavra tremenda, que ele fala o tempo todo sobre oração e o poder da oração. E tem um momento que ele diz assim, que a cruz de Cristo, ela queima o ego. Porque, amados, olha a morte humilhante que Jesus teve, a fim de abençoar e trazer salvação e cura e libertação a todos os homens. Então, toda vez que nós olharmos para a cruz, que o nosso ego caia por terra, que o nosso orgulho venha ao chão, porque Jesus, que morreu naquela cruz, ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. É necessário, amados, como disse João Batista, que nós diminuamos e que ele cresça, porque à medida que nós diminuímos, cada vez mais Deus habita em nós e cada vez mais ele nos cura. Que o Senhor aniquile com a nossa justiça própria, que procede do orgulho, porque a justiça pertence a Deus. Calabacei, cantalai, achei, cantalai, sua, cantalai. Porque
Porque no reino de Deus toda a glória pertence ao Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós estamos aqui no reino, na igreja, não é para fazer acontecer, não é para brilhar, é para que Jesus brilhe nas nossas vidas e através das nossas vidas. E nós muitos precisam ser curados na alma, muitos precisam descer, muitos precisam de tratamento no coração, porque, amados, infelizmente o rei Uzias morreu em cruz. Só que Deus nos dá oportunidade de nós sermos gratos. Terceiro lugar, por que Uzias foi desonrado e morreu nesse fim? Porque irou-se e pecou. A palavra de Deus, amados, diz assim: irai-vos e não pequeis. Nós temos uma luta constante na nossa alma, com situações, com opositores, lidamos com inimigos terrenos, potentíssimos muitas vezes, e que querem nos tirar do sério, muitas vezes. E é nesse sentido que nós precisamos ter muito cuidado, para que a ira não nos faça pecar. Por que Uzias pecou? Porque ele ficou irado e ele se levantou contra os sacerdotes do Senhor. Se levantou contra a liderança. E a partir desse momento nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, diz o texto. Então, amados, ao mesmo tempo que ele foi tomado de orgulho, ele quis fazer aquilo que não lhe competia, ele também se levantou contra a liderança, ficou irado, ou seja, ele fez tudo errado. E ele teve um início tão abençoado, tão próximo. Deus foi alargando as fronteiras dele de uma maneira, mas de repente descambou, porque quebrou princípios, enganado pelo seu próprio e perverso coração. Que nós, amados, olhemos para um texto como esse, e que a partir de hoje ofereçamos a nossa alma para Deus, ofereçamos o nosso coração para Deus, ofereçamos as nossas motivações para Deus, ofereçamos todo o nosso eu para Deus, para que o ego caia por terra, para que nós diminuamos e para que ele cresça. E o rei Isaías, ele declarou assim lá no capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Porque o homem, se ele é humilde, se ele é orgulhoso, vai chegar um dia que ele vai ter que prestar contas. Mas Deus continua no trono de glória, e é por isso que Ele quer de ser louvado e exaltado em todos os momentos. E é Ele que tem esse poder de curar o homem, principalmente no que diz sentido, gente, as coisas do coração. As coisas do coração. Muitas enfermidades do corpo são porque a alma está enferma. A alma. E o que é preciso ser tratado inicialmente para que haja cura é a alma, é o coração, é o psicológico. É o psicológico. E o que tem que cair por terra é o orgulho. Ou seja, eu tenho que me submeter a Deus. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Como diz o pastor Códio, eu preciso ser vencido por Deus. Quando o Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus.
Nós precisamos ser vencidos por Deus. Igual aquela mulher sírio-fenícia, que tinha a sua filha terrivelmente endemoniada. Aquela mulher se deixou vencer por Deus, se deixou vencer por Jesus Cristo, e declarou assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E no mesmo momento a sua filha foi liberta, foi curada, porque o orgulho daquela mulher caiu por terra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu creio que lepra vai cair por terra nesse tempo na igreja. Eu creio que corações serão transformados nessa época. Se coloque em pé. De calada a chave. Quero chamar aqui os obreiros.